alta e com o possível aumento da alíquota de ICMS, as compras internacionais em plataformas como Shein e Shopee podem ficar mais caras. O reajuste do imposto tem sido um tema quente nas discussões dos secretários estaduais da Fazenda. Atualmente, um acordo entre os estados estabelece uma alíquota de ICMS de 17% para essas transações, mesmo para encomendas com valor abaixo de $50. No entanto, esse cenário pode sofrer mudanças, já que alguns secretários propõem aumento do imposto para 25%. Essas mudanças também podem abrir as portas para o governo federal, que não descarta a ideia de começar a cobrar tributos para encomendas abaixo de $50. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo. Beraldo, como avalia essa possibilidade de aumento do ICMS e também uma possibilidade do governo federal taxar as compras abaixo de $50? Quem ganha e quem perde? Perde o Brasil, né? Na verdade, é um esforço que governos anteriores já fizeram de tentar proteger, beneficiar um determinado setor, mas que o resultado ele é medíocre. A gente viu isso acontecer, por exemplo, diante da crise econômica que se abatia sobre o Brasil lá pelos idos de 2015 e 2016, incentivo à indústria automobilística. Aumentou o número de vagas na indústria? Melhorou a economia? Não deu nenhum resultado prático, mas o benefício foi para um determinado setor. Nesse caso aqui, o que a gente está vendo é que estamos diante de uma estratégia econômica de nos preocuparmos com cada tostão, porque, na verdade, o governo já abriu mão de atrair os milhões. Então, se eu não tenho os milhões, eu vou ter que ficar levantando o banco do carro, procurando moedinha que caiu ali atrás do sofá, etc., para poder pagar as contas. Isso dá a dimensão da nossa mediocridade, porque eu fico impressionado, Caniato, tendo a oportunidade de viajar a trabalho para alguns países, mesmo chegando nos Estados Unidos, você acha que alguém está preocupado se você está levando um celular? Você acha que alguém está preocupado se você comprou uma bolsa, se você comprou um sapato, se você comprou uma roupa? Eles não estão nem aí, porque eles estão querendo investir na indústria de foguete, para ir para Marte. Eles estão querendo revolucionar a indústria do carro elétrico. A cabeça é outra, a mentalidade é outra. E a mentalidade do Brasil é o quê? Não vamos taxar aquela pessoa que está comprando uma blusinha de $50, que absurdo! Faça-me o favor. É isso, né, Mota? Muitas vezes a pessoa que ganha menos acaba sendo mais prejudicada, né? Porque ela que usa muitas vezes esse tipo de plataforma chinesa para comprar uma roupinha aqui, um casaquinho ali. Esses são os grandes prejudicados, são os brasileiros mais humildes que agora vão ter que pagar mais porque tem imposto. O imposto vai aumentar, o imposto que vai para os cofres do governo, gastar com coisas que o cidadão brasileiro nem tem ideia do que sejam. Achei muito interessante os exemplos que o Beraldo deu, né, da indústria do carro elétrico e da indústria de exploração espacial. Não deve ter sido à toa, né, Beraldo? Você, José Maria Trindade, o que está por trás do aumento do imposto nos estados? Eu sei que muitos estados ficaram numa situação difícil durante a pandemia e muitos desejam aumentar essa alíquota de 17% para 25%, né, Zé Maria? Pois é, é interessante que o Beraldo e o Mota usaram os mesmos argumentos e falaram a mesma coisa que falou a primeira-dama, Janja da Silva, ao impedir a taxação até agora. Uma pressão muito grande para taxar essas compras, né? Ela usou até o ironia, Beraldo. Falou assim, é a compra das brusinhas, né? No sentido de que, do pop. Não, Zé, não me provoca, acontece o seguinte, eu vou explicar isso e depois eu dou minha opinião. Como é que é essa história? É a seguinte, o governo estabeleceu uma compra de até $50 sem taxação, que seria uma compra lúdica, tipo um presente que alguém do exterior quer mandar para um brasileiro, não precisar pagar, ou alguém quer comprar uma camisa, um time de futebol do coração, uma peça de coleção, alguma compra assim. Só que estão usando essas compras para fazer grandes compras. Me mostraram uma compra de um chinês com 1 milhão de pacotinhos de R$50, ou seja, isso não é uma compra inocente de presentinho.
E aí a turma aqui dentro, e aí, Mota, é a reinvenção da história do Cobra, do computador Cobra, chiou, esperneou, e o governo não quer aumentar, não quer taxar. Como é que é o debate? Os empresários brasileiros querem o seguinte: ou taxa as compras do exterior, ou não cobra da gente aqui faturamento de $50, né? Porque eles estão sentindo uma concorrência desleal na área têxtil, na área de calçados, em vários setores, eletrônicos. Então, esse é o debate. E aí, o governo não quer taxar. E aí isso deve acontecer através do Congresso Nacional, atendendo a empresários e atendendo a representações aí que querem exatamente a taxação. Ou a taxação ou a redução para os brasileiros que produzem aqui. Como o governo não vai aceitar reduzir, vão taxar. Isso vai dar uma arrecadação extra. Pois é, e aí todo mundo olhando o déficit zero, né, Beraldo? Não, pois é, eu só queria fazer um esclarecimento. Por favor. Quando houve esse assunto, a primeira-dama, na verdade, ela veio revelar que ela tem uma falta de compreensão sobre a realidade das coisas, dizendo que não, os consumidores poderiam ficar tranquilos porque quem pagaria o imposto seria a fábrica. Ora bolas, já diz o nosso querido Zé Maria, a empresa não paga o imposto não, quem paga é o consumidor. Então, obviamente, isso vai ser repassado. E aí eu concordo, Zé, o que falta é competitividade para a indústria local, mas não tem que ser no sentido do incentivo pontual, não. Tem que ser uma política para fortalecer a indústria. É isso que falta no Brasil. Quer fazer um complemento, Zé? Depois eu passo para o Mota. Rapidinho, por favor. Zé? Acho que o Zé perdeu o nosso retorno. Daqui a pouco, então, o Zé Maria fala. Mota, quer fazer o complemento em cima do que disse o Beraldo? Porque eu vejo muitos defenderem. Peraí, se quer competitividade, deveria diminuir o volume de impostos para os empresários brasileiros, né? E não elevar o imposto para o estrangeiro, né, Mota? É lógico, é óbvio e é o correto. A carga tributária do Brasil é extorsiva. E, de repente, se abre uma oportunidade nessa extorsão toda para que as pessoas de menor poder aquisitivo pudessem adquirir, que não são compras, eu não entendi essas compras lúdicas, não. São coisas que as pessoas precisam mesmo, mas estão muito caras aqui e elas poderiam importar sem imposto. E agora acabou essa janela. Em vez de reduzir a carga tributária aqui, se aumenta a carga para coisas que vêm de fora. É um absurdo atrás do outro. Último giro, complementos de Cristiano Beraldo e o José Maria Trindade. Zé, um minutinho para você, para fechar. Isso aí eu acho, eu sou pelo equilíbrio, né? Não se pode deixar o empresário brasileiro concorrer de forma desleal, entrando produto similar aqui, sem imposto e cobrando do imposto do brasileiro. Eu defendo que até $50, então dispense a cobrança dos brasileiros. Você, um minutinho para fechar, Beraldo. Não, é exatamente isso. O Brasil precisa olhar de forma completamente diferente a atividade econômica, principalmente a atividade industrial, que poderia se fortalecer muito se não houvesse essa visão medíocre do governo de querer tomar o dele na frente e depois o empresário é que se vire para pagar suas contas. Essa mentalidade é que encarece o produto nacional e dá competitividade ao produto estrangeiro. Se fôssemos inteligentes do ponto de vista de estratégia, nós poderíamos certamente aproveitar o enfraquecimento das relações entre China e Estados Unidos para fortalecer e muito a indústria nacional, criar emprego, gerar renda e melhorar a vida das pessoas Brasil afora. Pois é, muitos inclusive defendem isso, que o Brasil seja a mão de obra de outros países, porque tem muita gente que poderia oferecer esse tipo de trabalho.